um pouquinho. Aleluia, aleluia, aleluia. As crianças podem ir. Eita, meu pai, mas é menino, Senhor. Jesus, querido. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda. Meu Deus do céu. E fecha a cara, olha. Meu Deus, olha. Fechou a cara. Que coisa linda, meu Deus. Aleluia. Amém. Mais crianças. Eita, meu pai. Daqui mais alguns dias, ao invés delas saírem assim, elas vão sair como, queridos? Assim! Aleluia! Não entenderam nada, meu pai! Oh, Senhor! Glória a Deus, glória a Deus! O Senhor é bom, glória a Deus! Queridos, se você quiser anotar o tema aí, o tema é Remindo o Tempo. Estava orando, falei, Senhor, me dá um tema para que eu possa pregar um pouquinho amanhã. E aí o Senhor colocou no meu coração, Remindo o Tempo. Nós vemos aí, queridos, que o apóstolo Paulo, ele começa no 15, ele diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Nós vemos aqui Paulo, ele chamando a atenção dos nossos irmãos, alertando eles que eles precisam prestar atenção na maneira que eles estavam vivendo ali. E se nós trouxermos para hoje também, eu gostaria que você se colocasse aí nessa palavra, como se você fosse aí os nossos irmãos de Éfeso. E você também estivesse nessa condição desse alerta de Paulo, aonde ele fala: prestem atenção na sua maneira de viver. Pastora, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver eu prestar atenção na minha maneira de viver com remir o tempo? O que tem a ver, queridos? Olha só. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. No 17 ele fala: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No 16 ele fala: aproveitando bem. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Como eu estou pregando aqui para cristão, nós vamos falar um pouquinho do que é aproveitar a vida, como a palavra fala. Porque se a gente abrir um parêntese aqui, para pessoas que não conhecem o Senhor, se eu falar para alguém assim, que não conhece a Deus, eu vou falar assim: fulano, aproveite bem a vida, viu? A vida é curta. Queridos, quem está no mundo vai pensar o quê? Vixe, então eu vou ter que me acabar na bebida. Vixe, essa noite então eu vou pra bagaceira mesmo, porque eu vou ter que... A pastora falou que eu tenho que aproveitar bem a vida. Alguns vão dizer assim: vixe, então agora eu vou fazer tudo que eu não fiz. Queridos, teve acho que foi no ano, foi na virada de 1999 para o ano 2000. Eu até falei uma vez aqui um pouquinho sobre isso, trouxe algumas situações, que quando a gente ouviu falar que a gente ia sair de 1999 para o ano 2000,
O que aconteceu com muita gente? Eu até citei alguns exemplos aqui. O que aconteceu com muita gente? Hã? Muita gente pensou que o mundo ia acabar, se desviveu, como dizem. Pessoas, eu conheci uma pessoa mesmo, e essa pessoa falou que ela ia... Nem sei se eu posso falar isso aqui. Ela falou que ela ia aproveitar a vida com vários homens, porque, né, ela ia morrer mesmo, o mundo ia acabar. Queridos, gente fez dívida. Queridos, foi uma confusão. Uma confusão mesmo. Porque muitas pessoas pensou que realmente o mundo ia acabar no ano 2000. Então, na virada ia acontecer uma tragédia e todo mundo ia morrer. Então, assim, se eu vou morrer na virada do ano, estou em 1999. Algumas pessoas pensaram assim, estou em 1999. A gente vai virar o ano amanhã, dia 31 de dezembro de 1999. Vai virar o ano. O que me adianta guardar o dinheiro que eu tenho guardado? O que adianta me guardar para um futuro marido? Porque vai acabar amanhã, na virada do ano, vai acabar. Dia 31 agora vai acabar tudo. Então, me guardei 20 anos, 25 anos, pensando em casar com uma pessoa, constituir uma família, mas as notícias estão aí, as notícias estão falando que vai acabar. Meu irmão Anderson, Jacono Anderson, na hora que virar o ano 1999, aí começa a contagem regressiva, né? Contei comigo. 10, 9... Acabou tudo. Aí acredito que alguns ficaram lá, né? Só os fogos. Acabou os fogos. Hã? Meu Deus do céu, acabou os fogos. Liga a televisão aí, Aldeir. Liga a televisão aí, pelo amor de Deus, para ver o que está acontecendo no mundo. Vê se alguma coisa aconteceu aí no mundo. Não aconteceu nada, queridos. Virou o ano. 2000 chegou. Nós estamos em 2025. E até agora não aconteceu nada. Então muita gente perdeu a vida. Muita gente se endividou. Por quê? Porque não adianta me preparar para o dia de amanhã, gente. O dia de amanhã não vai ter mais. Acabou. Então, muita gente, queridos, muita, se você procurar aí, você vai perceber que muitas pessoas fizeram, assim, muitas burrices. Que elas estavam preparadas até 1999. Para muitas, realmente, acabou tudo. Mas para algumas pessoas que se endividaram, elas perceberam que elas iam ter que pagar dívidas. Muitas situações que aconteceram, elas perceberam que elas iriam ter que consertar o que elas tinham feito. Porque não aconteceu nada e elas iam ter que continuar vivendo. E aí, enfim, né? A gente vive, queridos, muitas vezes como essas pessoas lá de 1999, né? A gente se prepara para o dia seguinte, a gente se prepara para a semana seguinte. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu organizei minha semana todinha. Tem uns que é mais organizado, fala assim, pastor, eu já tenho meu mês todinho organizado. Eu já sei o que eu vou fazer. Vai fechar, a gente vai entrar agora no mês de setembro, né, pastora? Sim, pois é, pastora, eu já sei o que eu vou fazer desde o primeiro dia de setembro até o último dia de setembro, porque eu sou uma pessoa organizada. Isso é bom, queridos, isso é muito bom. Aí Paulo, ele fala, mais ou menos isso, que nós devemos aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu falei para você que pessoas se prepararam para uma virada de ano, mas não se prepararam para o depois. A gente está aqui em 2025, a gente também se prepara para uma outra situação, mas às vezes a gente não se prepara para circunstâncias que podem surgir e que podem nos pegar de surpresa. Eu estava
lendo um pouquinho sobre isso, fiz assim uma breve pesquisa sobre o que é remir o tempo. O que espiritualmente quer dizer remir o tempo. A palavra de Deus, ela traz assim, quando ela fala de tempo, ela traz duas situações. Tem o Cronos e tem o Kairos. O Cronos é esse tempo mesmo que a gente vive. E tem o Kairos. O Kairos representa o tempo de Deus. É onde as coisas acontecem, é onde as oportunidades surgem. Então, o que é remir o tempo, segundo a Bíblia? Olha só. Remir o tempo, segundo a Bíblia, significa viver com sabedoria, sendo cuidadoso, não desperdiçando o tempo em coisas passageiras, mas sim em coisas importantes, usando cada momento para compreender e obedecer à vontade de Deus. O tempo que o Senhor te dá não é seu, é de Deus. Por isso, você deve usá-lo com responsabilidade, vivendo de forma prática o testemunho cristão em todos os âmbitos da sua vida. É nos conscientizarmos do fato de que talvez não tenhamos um outro dia. Olha só que coisa tremenda, queridos. Quando Deus diz que devemos remir o tempo, Ele quer que vivamos constantemente conscientes desse relógio, que é o tempo. O tempo é um presente de Deus precioso e limitado. E nenhum de nós sabe quanto tempo temos. Só Deus sabe quanto tempo cada um de nós temos nessa terra. Então, aproveitemos ao máximo o tempo que temos. É viver de forma, ali ó, inteligente. Foi o que Paulo falou ali, ó. Aproveite bem todas. O que, queridos? As oportunidades. É viver de forma inteligente com um propósito, se dedicando às coisas que têm valor eterno. Então, quando Paulo ele fala, aproveite bem todas as oportunidades, eu falei para vocês aqui, eu dei exemplo de pessoas que um dia, uns anos atrás, ouviram que tudo iria acabar e elas, da forma delas, elas acreditavam que elas estariam aproveitando de forma correta o tempo delas. E muitas quebraram a cara. Na sexta-feira retrasada, sexta-feira agora, passada, nós falamos um pouquinho sobre isso. Nós falamos um pouco sobre Marta, falamos um pouco sobre Maria. Sexta-feira agora eu falei um pouquinho sobre essa questão de como nós temos usado o nosso tempo, de que forma eu tenho organizado o meu tempo, de que forma eu tenho usado esse tempo para servir a Deus, de que forma eu tenho usado esse tempo para servir a mim mesmo. Nós comentamos um pouquinho que muitas pessoas vivem em um contexto onde ela investe tudo aquilo que o Senhor deu para ela, cronologicamente nela mesma. O tempo que ela tem, ele está lotado. A pessoa às vezes não tem nem tempo para respirar, de tanta coisa que ela tem que fazer. Então, remir o tempo não é algo tão fácil, é desafiador, queridos. E quando nós olhamos para essa palavra, e quando nós vemos ali Paulo falar que nós não podemos ser ignorantes, como ele fala aqui no 15, portanto, vede prudentemente como andais, para que a gente não ande como os insensatos, mas como os sábios. Ele fala que eu tenho que ter essa preocupação, na minha maneira de viver. Como eu estou vivendo nesse contexto do tempo? Eu estou vivendo como um insensato?
Eu estou vivendo como um ignorante, como uma pessoa que não conhece a Deus? Ou eu tenho aplicado o tempo que o Senhor me deu de maneira sábia? Você tem conseguido multiplicar o tempo que o Senhor te deu para que você tenha tempo para você e tempo de servir a Deus? É um questionamento que nós precisamos fazer. Eu falei isso na sexta-feira e eu quero continuar fazendo isso. Porque quem não está preocupado com o dia de amanhã, quem não está preocupado com a salvação, quem não está preocupado com a vida eterna, ele está preocupado com a maneira de viver, queridos? Não. Se eu não tenho uma preocupação para onde eu vou dar atenção para a minha maneira de viver? Não. Se eu não me preocupo com as coisas eternas, se eu não me preocupo com uma vida ou com uma morte após a morte, eu não fico preocupado com a forma que eu vivo. Porque de qualquer forma que eu viver tá bom, sim ou não? Sim. Tem um ditado que fala que a pessoa que não sabe para onde ela vai, qualquer lugar que ela chegar, serve, sim ou não? Você está perdido, não sabe para onde vai. Eu peguei um caminho, não vou andar aí. Vou ser um andarilho, não sei, eu vou andar aí. Quero saber para onde eu vou chegar. Em qualquer lugar que eu chegar, tá bom. Eu estou tão saturado dessa vida que qualquer lugar que eu chegar, tá bom. Tem pessoas que vivem assim. Mas quando eu tenho uma preocupação com as coisas eternas, quando eu tenho a preocupação com a vida eterna, eu não vou andar despercebido. Eu vou andar tendo cuidado com a minha maneira de viver. Porque eu não sou mais ignorante, queridos. Quando a palavra fala que eu tenho que tomar cuidado, ser prudente, que eu não posso andar como os insensatos, como o ignorante, fala disso. Que o ignorante não sabe para onde ele vai. O ignorante, querido, ele não está preocupado com nada. O ignorante, ele não está nem aí para a vida, queridos. Ele não está preocupado com o dia de amanhã. Ele não está preocupado com vida com Deus. Para ele, morrer é lucro, viver é lucro. Tanto faz, morrer e viver, para ele é a mesma coisa. E por isso que Paulo fala conosco. Olha, vocês não podem ser ignorantes. Vocês não podem ser insensatos. Porque o ignorante, o insensato, ele não se preocupa com as coisas celestiais. Ele se preocupa somente com as coisas terrenas. O insensato, ele só preocupa com os resultados imediatos. O insensato, ele só está preocupado de construir uma casa. Marcelo, ele está preocupado só de levantar a casa. Ele não está preocupado com fundamentos, querido, de casa. O ignorante, ele não está preocupado com coluna de casa, com estrutura de casa. Não, está igual aquele, lá, os 3 porquinhos. Ele levantou ali uma casinha de palha, alguma coisinha, colocou uma telinha, uma coberturazinha para ele, tá bom. O insensato é assim, queridos. Ele leva a vida. Quando Paulo fala para nós, portanto, portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes. Vivam como os sábios. Se a gente fosse fazer uma lista aqui de uma pessoa sábia, talvez você vá conseguir me citar muitas características dela. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Me dê características de pessoas sábias. Vamos falando aí. Ele é paciente. Ele é inteligente? Inteligente ou obediente? Ele é paciente, ele é inteligente. Ele sabe a hora de falar. Ele é organizado. Ele é honesto. Ele é humilde. Queridos, o sábio é algo extraordinário. A palavra fala muito dele.
das características de uma pessoa sábia e muito mais daquilo que nós falamos aqui. Então, quando Paulo ele fala, olha, não seja como os ignorantes, ele está falando para nós que nós devemos ser como essas pessoas que vocês falaram agora, como o sábio. Porque o sábio, o que acontece, ó? Não, passa aí para mim, meu querido. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades. O ignorante, ele consegue aproveitar bem as oportunidades? Não. Queridos, uma pessoa ignorante, uma pessoa insensata, por mais que você explique para ela, por mais que você fale para ela alguns contextos da vida, por mais que você aconselhe ela vai ter muita dificuldade de andar em bons conselhos. O ignorante, teve um período aqui na nossa igreja, eu acho que não sei se foi 2018, 2017, eu não lembro agora. Tem uns anos. O Senhor nos deu muitas palavras, o Senhor me deu muitas palavras. E o Senhor falou ao meu coração assim que muitas pessoas que estavam na igreja não estavam crendo naquilo que estava sendo dito. E aí o Senhor falou assim, desafiou algumas pessoas. O Senhor falou assim, paga para ver. E muita gente pagou para ver. E muita gente, querido, foi surpreendido com situações inesperadas. Sabe por quê? Porque o tolo, o insensato, ele é inconsequente. Ele não mede as consequências dele, das ações. Por isso que ele não se preocupa com conselho. Por isso que ele não se preocupa em dar ouvido a algum direcionamento que pode ajudar em alguma situação. Ele quer fazer na força dele. Então, é desafiador remir o tempo. Pessoas, olha só, como é desafiador remir o tempo por não saber usar. Pessoas que desanimam, elas não sabem que tem que fazer, sabe o que tem que fazer, mas não conseguem. Pessoas que são procrastinadoras, preferem deixar para depois, não conseguem organizar nada, não conseguem estudar, não conseguem descansar, não conseguem ter tempo com a família, não conseguem buscar Deus. Vivem correndo de um lado para o outro, como nós falamos um pouquinho sobre Marta. Trabalham sem resultados. Olha só, queridos, isso aqui foi algumas coisas que o Senhor foi colocando no meu coração, por isso que eu estou lendo para você. Trabalham sem resultados. Se cansam sem segurança de um futuro melhor. Constroem suas casas sobre areia. Muitas chegam à velhice arrependidas de não terem vivido de maneira significativa. Olha só que coisa tremenda. Trabalham e acabam perdendo a saúde. Então tem muitas situações. Eu fiz uma pesquisa do que mais as pessoas se arrependem quando elas chegam na velhice. Não todas, são algumas questões. Por que mais a pessoa se arrepende? Ela se arrepende de ter trabalhado tanto. Olha só. Elas se arrependem de não ter demonstrado amor. Elas se arrependem de não ter cultivado melhor a sua vida espiritual. Elas se arrependem de não ter mantido amizades verdadeiras. São algumas questões que muitas pessoas chegam na velhice e elas percebem que elas perderam o tempo. Então, remir o tempo, às vezes a gente olha, a gente pensa que é fácil, mas não é. Pessoas chegam à vida adulta doentes. Arrependem de terem vivido longe de pessoas que amam.
elas chegam à velhice frustradas. Perderam famílias, muitas vezes perderam a vida, perderam o ministério. Tudo isso está dentro da organização do tempo. Eu falei aqui, citei para vocês que às vezes tem pessoas que ela não consegue se organizar, ela tem que estudar, mas ela não consegue estudar. Às vezes ela tem que levantar cedo, ela está com um projeto de vida e ela tem que levantar cedo, mas ela não consegue levantar. É remir o tempo. Então, muitas pessoas têm visto o tempo passar assim, ó, na frente dos olhos delas. E elas não têm conseguido ter ações, que elas não têm conseguido se organizar. Eu sempre falo assim, queridos, se você tem 40 anos, se você for viver até os 60, você viveu 80% da sua vida. Você só tem mais 20 para correr atrás do prejuízo. Se você tem 50 anos, se você for viver até 70, você tem 30% para correr atrás do prejuízo. Nós sabemos que a estimativa de vida, qual é, queridos? A palavra fala o que dos anos, pastor Rafael? O homem vive até 70, 80, e o que passar disso? A palavra fala que o que passa disso é enfado, seja, é canseira. Lógico que alguns chegam, como Caleb. Caleb chegou aos 80 subindo o monte. Eu vou chegar a 100 também do mesmo jeito. Queridos, às vezes você olha assim, é algo que eu procuro trabalhar na minha mente. Eu penso assim, Senhor, eu tenho que pular muito pro Senhor, eu tenho que dançar, porque eu tenho que chegar numa velhice dançando. Eu quero chegar na minha velhice assim, dançando mesmo, pulando diante do Senhor. Se for para pular, dar cambalhota, eu quero dar cambalhota. Então eu tenho que treinar, sim ou não? Sim. Eu vou esperar chegar aos anos para treinar? Não, querida, eu vou treinar agora. Por isso que quando tem um louvor aqui, eu pulo, eu danço, porque eu estou treinando, eu estou em treinamento. Eu quero chegar lá aos 80, aos 90, eu quero chegar sapatinho de fogo, eu quero chegar pulando ainda. Eu quero chegar louvando ao Senhor. Então eu estou me preparando, como Paulo falou. Eu estou aproveitando as oportunidades. Eu não vou para a academia. Era para estar fazendo, mas não estou. Não faço caminhada, era para estar fazendo, mas eu não estou também. O que eu estou fazendo? Aproveitando as oportunidades. Quando tem um louvorzão, o que eu faço? Eu vou para a academia. Aí eu pulo, eu danço, eu agarro as oportunidades que o Senhor tem me dado. Então, se a pessoa chegou aos 60 anos, se ela for viver até os 70, ela só tem 10% da vida dela para ela correr, para ela fazer alguma coisa ainda. Porque se ela não fizer, se ela não fez durante 60 anos, se ela não fez durante 50 anos, ela vai fazer tudo em 10 anos? Meio difícil. Sim ou não? Sim. Então é algo que eu penso e é algo que eu converso. Quanto por cento da minha vida eu já vivi? Quanto por cento da sua vida você já viveu, queridos? Nós queremos, eu como pastor, eu quero que todo mundo que está aqui envelheça, queridos. E eu quero estar lá também para ver você envelhecer. Mas a regra é essa? Não, a regra não é essa. A regra é que a gente que é mais velho, a gente vá depois. E os mais novos vão primeiro. 10, não? Não? Não, queridos. A regra é que os mais velhos vá mais
vá mais rápido. Que os mais novos enterrem os mais velhos. Não é os mais velhos enterrarem os mais novos, é os mais novos enterrarem os mais velhos. Mas uma outra situação foge à regra? Foge. Às vezes, em uma outra situação, foge à regra. Eu não lembro quem me falou esses dias que o pai e o filho morreu de uma batida. Alguém me falou. Alguém tá aqui alguém que me falou isso esses dias? Ah, foi você, né, meu querido? Foi o pai e o filho, né? O filho morreu no mesmo lugar que o pai morreu. Em um acidente de carro. O pai morreu no mesmo lugar que o filho. Ou seja, quando nós pensamos, nisso nós pensamos, puxa, o pai morreu, mas o filho vai viver muito. E acontecem tragédias. Que às vezes, tanto um como o outro, ele pode vir a perder a vida. Então, quando nós pensamos nessa questão de remir o tempo, nós precisamos pensar também nessas possibilidades. Como eu falei para você, na pesquisa que eu fiz, entre os 5 de mais arrependimento, entre muitos que tem, são não falar que ama. Você tem a oportunidade de falar para o seu filho, falar para sua esposa, falar para sua mãe, falar para o seu pai que ama e você não fala. Aí a velhice chega, às vezes você já perdeu pai, você perdeu mãe, você perdeu irmão. Aí fica aquele vazio na alma, porque você gostaria muito de ter falado para essas pessoas que o quanto ela era importante para você, o quanto você amava, e você não falou. Então eu falei para vocês aqui que pessoas se arrependeram, que elas trabalharam muito para dar um bom futuro para os filhos. Mas elas perceberam também que elas trabalharam para acumular riqueza para os filhos. Mas no decorrer do processo elas perderam os filhos. Olha só, queridos. E alguns perderam a vida. E não desfrutou nada com os filhos. É por isso que Paulo fala que nós não podemos viver de maneira ignorante. Por isso que ele fala que nós não podemos viver de maneira como os insensatos vivem. Pois os insensatos, eles correm atrás dessas coisas. O insensato, muitas vezes, com 70 anos, ele está na mesa dos bares. Às vezes você passa em alguns lugares onde tem, como é que fala? Onde vende um monte de bebida, como é que é? Distribuidora. Queridos, você passa em distribuidora, você vê mulher, você vê homem, você vê jovem, e você vê pessoas idosas também. Às vezes o cara tá lá, ó. Às vezes o neto tá na casa dele. Os filhos estão na casa dele. Às vezes o cara, o filho, a filha, foi passar o dia com ele, almoçar com ele. Almoçar com a mãe, com o vô, com a avó, tal. O cara sai e vai para uma distribuidora. Às vezes volta tarde da noite. Ele está remindo o tempo. Eu comecei falando para vocês que o remir o tempo é usá-lo com sabedoria. Eu falei para vocês o que mais aí que é remir o tempo, queridos. Remir o tempo é viver com cuidado. Remir o tempo é usá-lo compreendendo a vontade de Deus. Remir o tempo é usá-lo sabendo que o Senhor te deu ele. Mas uma hora, esse tempo, você vai perdê-lo também. Porque a nossa vida ela é passageira. Remir o tempo é ter uma vida cristã que dê testemunho em todos os âmbitos, aonde você vai. Remir o tempo é conscientizar, é ter a consciência que nós não temos o dia de amanhã. Nós só temos o dia de hoje. Que o tempo, ele é um presente de Deus. Por isso nós temos que viver de forma inteligente e com propósito.
Olha como é tremendo, queridos. Eu tenho que viver uma vida com propósito. Eu tenho que viver uma vida inteligente. Queridos, quantas pessoas gostariam de estar hoje aqui onde você está? A gente vai em hospital, a gente vê as pessoas lutando para viver, queridos. Às vezes a pessoa ela está com uma sentença de morte, ela está ali com uma doença terminal, mas a gente chega lá e a pessoa fala assim: ô fulano, ora por mim, por favor. Eu sei que a minha situação é ruim. Eu sei que o meu diagnóstico não tem o que fazer. O médico conversou comigo e ele falou que o meu diagnóstico daqui a 6 meses eu morro. Ele até falou que vai me mandar de volta para casa, porque eu estou aqui só dando despesa para o governo. O governo está só gastando remédio comigo, porque a minha vida não vai durar mais do que 6 meses, do que mais do que 3 meses. Então tem muita gente que os médicos falam assim: olha, a gente não tem mais nada o que fazer. Pega o seu parente, leva para casa. Pelo menos dê a ele uma morte digna. Pelo menos você vai passar uns dias ali com ele. Ele tem aí 2 semanas, talvez ele se prolongar um pouquinho, ele prolongue 1 mês. Mas nada mais do que isso. Então leva ele para casa. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer sobre isso, que a família, né? A família me falando, que o médico falou: leva para casa, deixa comer tudo que quer comer. Porque tinha uma restrição alimentar muito forte. Mas já estava com os dias contados. Então leva para casa. Deixa comer ele, tudo que ele quiser comer, deixa ele comer. Passei. Porque não tem o que mais o que fazer. Fala só um pouquinho mais alto, princesa. Entendeu, queridos? Então fez tudo que podia fazer e dentro de 2 semanas ele morreu. Mas, queridos, boa parte dessas pessoas que recebem um diagnóstico de morte, quando você vai conversar com elas, você vai visitar outra pessoa, como já aconteceu inúmeras vezes comigo. A gente vai visitar uma outra pessoa e tem mais pessoas ali no quarto, tem mais pessoas no corredor, e a gente está orando ali pela pessoa, de repente você vê alguém e fala assim: ei, você pode orar pelo fulano também? Ou até mesmo o doente fala assim: ei, você pode orar por mim também? Eu creio muito em oração. O médico falou que eu não tenho mais jeito, mas eu creio em Deus. Você pode orar? A gente ora. E tem situações, o que acontece? Fala, gente. Hã? Não, ela morre mesmo. Ela morre, queridos. Tem uma outra situação que você ora e a pessoa é curada. Às vezes, para quem você foi orar, a pessoa não é curada. Ela morre. Mas a pessoa que estava lá, internada junto com a pessoa que você foi e orou por ela, ela sai do hospital e vive. Então as pessoas, elas querem viver. As pessoas estão lutando para viver. Você vê que as pessoas, elas faz de tudo. Se ela pudesse comprar uns dias, ela compraria. Tem pessoas que falam assim: gente, eu daria tudo, até minha alma, para não morrer agora. Tem pessoas que são ricas demais, são bibi, tri-tri. Ela fala assim, ela descobre uma doença. Queridos, 2021, 22, 23. Quantas pessoas morreram ricas? Porque muitas vezes não tinha um respirador. Morreram. Quantas pessoas ricas, queridos, morreram nessa fase que nós passamos de 2001, 22, 23, 24 aí. E elas queriam trocar a vida delas por qualquer coisa, Se elas pudessem comprar horas, elas teriam gastado o dinheiro delas todo. Elas teriam dado a riqueza delas, toda a riqueza,
por mais 1, mais 2, mais 10 anos de vida. Mas quando se chega, não tem o que fazer. A única coisa que nós podemos fazer é remir o nosso tempo. Para que quando esse momento chegar, nós, se passarmos desse mundo para um outro, nós passemos tranquilamente, convictos da nossa salvação e de uma vida eterna com Deus. Eclesiastes, coloque aí para mim, meu querido, Eclesiastes 3, é um capítulo muito conhecido, fala que diz, há tempo para tudo. Quando Paulo fala que nós não podemos viver de qualquer maneira, nós temos que ser inteligentes, nós temos que aproveitar cada oportunidade, ele está falando para nós que nós temos que aproveitar o tempo que o Senhor tem nos dado. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Então, quando eu entendo que cada coisa tem a sua ocasião, eu vou viver com mais responsabilidade. Olha só, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A gente sabe também que tem algumas pessoas que elas antecedem esse tempo de morrer. Tem pessoas que não é para morrer agora, tem pessoas que não é para morrer amanhã, tem pessoas que é para viver ainda 15, 20, 30 anos, mas ela antecede. Quando uma pessoa, ela quebra esse tempo, ela não consegue remir esse tempo, vocês acreditam que elas estão mudando um propósito de Deus para a vida dela? Estão. Queridos, eu tenho direito à minha vida? Sim ou não? Não tenho. A minha vida, ela está na mão do Senhor. É Ele que dá, é Ele que mede o tempo de nascer, é Ele que mede o tempo de morrer. Nós sabemos que o homem é ordenado ele ter ali o período certinho de nascimento. Mas tem algumas pessoas que o Senhor adianta. Eu já falei isso para vocês da Noemi. Quando eu engravidei da Noemi, o Senhor falou muita coisa comigo a respeito dela. O Senhor falou que eu iria engravidar, que seria uma menina, que se chamaria Noemi, que ela não iria fechar os 9 meses, ela ia nascer antes, ela ia anteceder. O nascimento dela seria antecipado. Queridos, o Senhor falou tudo. E o Senhor antecipou o nascimento da Noemi. Mas está aqui, ó. Ele é que determina o tempo. E tem, olha só, vai passando aí. Tempo de plantar, tempo de derrubar, tempo de construir. Porém, algumas coisas, queridos, estão nas nossas mãos. Essa questão da organização, essa questão de você ali administrar o seu tempo. Tempo para trabalhar, tempo para a família, tempo para você servir a Deus. Eu tenho que remir. Se eu não conseguir remir o tempo e colocar cada coisa ali no seu lugar, como Paulo falou aqui, eu vou estar agindo como uma pessoa insensata. Uma pessoa imprudente. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo atrasado, o tempo todo atrasado. Ela vai fazer uma prova de concurso, ela chega atrasada. Ela vai fazer uma visita num hospital, ela chega atrasada. Ela só chega atrasada no serviço. E reclama da vida. Eu estava meditando nessa palavra e o Senhor falou ao meu coração assim. Uma historinha que o Senhor me contou. O Senhor falou, tem pessoas que é tão insensata. Aí o Senhor começou a falar no meu coração. Tem pessoas que pensam que o tempo seria mais ou menos assim. A pessoa trabalha na empresa e ela recebe o salário, sim ou não? Sim. Você trabalha em uma empresa, final de mês ali, quinzenalmente ou semanalmente, eu não sei, mas você vai receber o seu salário. Aí o Senhor falou ao meu coração, tem pessoas que ela é tão insensata, e ela administra tão mal o tempo dela,
Porque às vezes ela até pensa que é assim. A pessoa trabalhou 30 dias, ela recebeu o salário, ela se arrependeu de ter trabalhado os 30 dias, porque ela gostaria de estar fazendo outra coisa, ao invés de trabalhar. E aí a pessoa pensa assim, muitas pessoas têm pensado assim, não, eu vou lá no meu patrão, vou fazer um negócio com ele. Faz o seguinte, eu vou devolver para você o salário que você me pagou, e aí você vai devolver o tempo que eu investi na empresa. Tem como? Não tem como, queridos. Você trabalhou, você investiu o seu tempo, você recebeu por aquilo ali, e o tempo passou. Não tem como você ir lá e negociar aquele tempo que você perdeu na empresa. Você foi pago por isso. Por mais que você queira devolver tudo que você recebeu, não tem como. A nossa vida é do mesmo jeito, queridos. O tempo que nós usamos, aquilo que nós fazemos com a nossa vida também tem um salário. E não adianta você chegar lá na sua velhice, se arrepender e querer voltar e consertar tudo, pensando que você de repente pode ter essa oportunidade de negociar com Deus. Não, eu vou negociar com o Senhor. Eu usei mal o meu tempo, eu usei mal a minha vida. Eu vou lá ver se o Senhor me dá uma nova oportunidade para que eu possa resgatar esse tempo que eu perdi para usá-lo agora de forma melhor. Passou? Passou. A gente que é mãe, queridos, principalmente quem trabalha fora, é um desafio muito grande. Porque quem trabalha fora não vê os filhos crescerem. Não vê os filhos se desenvolverem. Muitas vezes vocês perdem as primeiras palavrinhas dos filhos, a primeira mamá, o primeiro papá. Você perde os primeiros passinhos dos filhos. Queridos, a gente perde muita coisa quando nós trabalhamos fora. E se nós formos inteligentes, quando nós estivermos em casa com os nossos filhos, o que nós vamos fazer? Investir tempo. Porque independente de eu estar fora ou não, eles vão continuar crescendo. Eles vão continuar desenvolvendo. Aí eu preciso dessa remissão do tempo, para que eu possa ter tempo para trabalhar, para correr atrás de um sustento para eles, mas que eu também não venha perder o melhor, que é esse desenvolvimento dos meus filhos. As pessoas têm perdido muitas coisas ultimamente, queridos, por esse entendimento de dar a importância ao tempo. Aquilo que passou não volta, mas nós podemos administrar de uma forma em que nós podemos ter mais prazer naquilo que nós fazemos. Pega para mim Eclesiastes 12:1, meu querido. Olha só, queridos. Remissão de tempo. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e chegue os anos em que você não tenha prazer da vida. Tem uma tradução que fala assim, só esse pedacinho aí, não tenho mais prazer na vida. E tem outra tradução que fala assim, não tenho mais satisfação em meus dias. Quando nós não aprendemos a ser pessoas sábias, quando nós não aprendemos a ser pessoas sensatas, nós podemos incorrer nisso aqui, em um momento ou em outro. Olharmos para nós e dizermos, eu não tenho mais prazer na vida. Isso é remir o tempo. Eu tenho que remir o meu tempo de uma tal forma que eu tenho que ter alegria, que tenho que ter satisfação na vida que o Senhor me deu. Como eu falei para vocês, queridos, muitas pessoas dentro de um hospital hoje, dentro de um presídio, elas estão lutando para viver. Elas estão lutando contra elas estão lutando contra o tempo. Elas estão lutando contra um diagnóstico, contra uma sentença, porque elas querem viver. Não tem mais como elas voltarem. Às vezes a pessoa adoeceu por causa de uma vida desregrada. Às vezes a pessoa gastou parte da vida dela no pecado.
comendo o que não devia, bebendo o que não devia, fumando, né? Situações aí que prejudicou a saúde dela. Quando ela caiu em si, o tempo tinha passado, ela estava doente e agora não tem mais como voltar atrás. Mas ela está na luta para continuar vivendo. Então, queridos, de que forma você tem usado a sua vida? Em Eclesiastes 9:10 diz assim: ensina-me a realizar todas as tarefas com todo o nosso empenho e diligência, porque a vida é curta e a morte a vida é curta e a morte, para onde todos vamos, não oferece mais tempo nem oportunidade para trabalhar, realizar ou aprender. Ali fala: tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada. E ali não existe pensamento, conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Então eu preciso remir o meu tempo agora. Eu preciso buscar estratégias de sabedoria agora, de inteligência agora. Porque eu falei para você que remir o tempo é saber que você só tem o agora. Como fala aqui Eclesiastes, ó. Faça tudo o que você puder da melhor forma. Como você tem servido a Deus? Falei aqui na sexta-feira que a gente servir, orar com, sabendo que oração é sacrifício. Vocês lembram que eu falei sexta-feira? Que uma das bases da oração é o sacrifício. E eu falei muito para vocês sobre o que é sacrificar. E nós falamos um pouquinho sobre as pessoas, elas têm sacrificado hoje muito mais em função delas do que em função daquilo que o Senhor chamou elas para fazer ou daquilo que o Senhor tem para elas. Nós falamos um pouquinho sobre pessoas que trabalham 8 horas por dia e trabalham fora de Águas Lindas. Então, essas pessoas que trabalham fora de Águas Lindas, elas ficam em média de 10 a 11 a 12 horas fora de casa, investindo nelas, investindo em um tempo que é para elas, muitas vezes compartilhado com a família, mas esse tempo que ela gasta é o investimento na vida delas. Aí eu perguntei para você, você fica em média 10 horas todos os dias fora de casa. Você que trabalha 8 horas por dia, você fica em média pegando o trânsito. Se você pegar 1 hora de trânsito, você vai ficar 10 horas fora de casa. Se você trabalha 8 horas, se você fica aí na média de trânsito 1h30, 2 horas, dependendo do trânsito, do engarrafamento, você vai ficar em média 12, 13 horas fora de casa. Então, o investimento em você é muito alto. O investimento na sua família também é muito alto. Sim ou não? Sim. Mas o que você tem investido no reino? Qual o investimento que você tem feito para você mesmo em uma vida com Deus? Você fica 8, 10, 12 horas investindo em você mesmo, remindo o tempo em função de você mesmo. Mas e para o Senhor? Você tem gasto quanto tempo? Nessa remissão do tempo, você tem incluído também o Senhor? Ou quando é para Deus, só dá 15 minutos? Ou quando é para Deus, só dá 10 minutos? Ou quando é para Deus, só dá quando dá? São algumas coisas que nós temos que refletir, queridos. Porque se nós não refletirmos sobre isso, sobre esse investimento do tempo,
pastora, mas é porque eu já fico muito tempo fora de casa. Aí quando eu chego, eu quero ficar com a minha família. Não tem como vir para a igreja. Pastora, eu já fico muito tempo fora de casa. Eu fico 10 horas fora de casa. Quando eu chego em casa, os cachorros estão doidos. Eu tenho que cuidar dos cachorros, dos gatos, dos papagaios, da galinha. Só ela vai aguentando aí, porque eu vou aparecer na igreja, mas é porque eu estou sem tempo. Você tem remido o tempo ao seu favor. Nós começamos lendo aqui o que, queridos? O que nós lemos aqui? Em Efésios 5. O que nós começamos a ler? Olha lá. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes. O ignorante, ele sabe que ele precisa de Deus, sim ou não? Sabe. Ele sabe que ele precisa ser religioso? Ele sabe. Mas na maioria das vezes, se você convidá-lo para vir à igreja, ele vem? Ele vai falar o que para você? Eu estou sem tempo. Carlos, eu estou muito cansado. Eu estou com agonia hoje que vou para a igreja não. Queridos, o insensato, você fica 1, 2, 3, 5, 10 anos convidando ele para vir na igreja. Ele vem? Chama ele para ir para um bar. Ele vai? Chama ele para ir para um futebol. Ele vai? Chama ele para ir para o shopping. Ele vai? Vai, queridos. Que hora que é? Que hora que é? Chama para ir para o futebol. Que hora que é? Que dia que é? Ele já quer logo. Como é que é, Carlos? Ele quer saber logo as informações e esquece eu primeiro, porque ela não perder ali a vez do jogo. O jogo é no domingo, ele manda segunda, terça, quarta, qual vai ser o horário, que vai ser o dia mesmo? Mas quem é que vai? Eu quero jogar com fulano, hein? Quem chegar primeiro vai ter direito de escolha? Como é que é o time? Não, ele quer saber de tudo. Não é furão não, né? Tu não é daqueles que dá bolo nos outros não, né? Que marque na hora mesmo, vamos ver, tu não vai, né? Porque eu tava com uma galera aí jogando futebol que o pessoal marcava toda semana e não ia de jeito nenhum, tu não é desses não, né? Até briga, queridos. Na hora de futebol é fominha. Agora é eu. É fominha. Chama para vir para a igreja. Rapaz, eu uma dor na coluna esses dias, rapaz, que eu não estou aguentando nada. Próxima vez que você me chamar, eu vou, viu? Tá, aí você vai, né? Você espera um mês, aí você... E aí, fulano, e a coluna? Tá bom? Tá, graças a Deus melhorou. E aí, vamos para a igreja? Rapaz, não dá não, viu? Porque marquei com meus parentes para ir lá em casa hoje, para almoçar lá. Não, mas o culto é às 18 horas. Mas quando eles vão, eles passam o dia todo. Eles vão embora já 9 horas da noite. Entendeu, queridos? Insensatos. Aí Paulo fala, não ande como eles. Valorize o tempo. Atenção na sua maneira de viver. Não, vai passando, meu querido. Não viva como os ignorantes. Aproveite bem todas as oportunidades. Sabe o que é aproveitar bem a oportunidade? É você receber um convite para estar na casa de Deus e você atender. Aproveitar bem a oportunidade é você saber que você congrega em um local, que você tem, você tem responsabilidades, como membro, como obreiro, e você está aqui. Isso é viver como um sábio. Amém? E aí tem muitos outros versículos. Eu estava olhando um pouquinho para Jesus. Queridos, se nós quisermos aprender aí como
ser uma pessoa que consegue remir o tempo, essa melhor pessoa para te ensinar é o Senhor Jesus. Ele é o maior mestre na história, na utilização do tempo. Queridos, ele pegou 12 homens, em 3 anos e meio, ele mudou o caráter desses homens. Ele mudou a mentalidade desses homens. Mas sabe por que ele conseguiu fazer isso, queridos? Em João 9:4, ele fala assim, ó, precisamos trabalhar, Jesus falando, precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Aqui, ó. Cadê as oportunidades? Cadê? Coloca lá, meu querido, no Efésios. Ó, cadê aqui, ó? Aproveite bem todas as oportunidades. Jesus é o nosso exemplo, queridos, de uma pessoa que remiu o seu tempo e que aproveitou bem todas as oportunidades para fazer a vontade do Pai. Você foi chamado para fazer a vontade do Pai? Sim ou não? Você tem certeza disso? Você já tem aprendido com Jesus como remir o tempo? Porque, queridos, assim como nós temos distrações, Jesus também passou por algumas. Mas ele estava focado. Ninguém tirava Jesus do foco. Ninguém tirava Jesus do propósito. Ele sabia para aquilo que ele tinha vindo. E ele focou nisso. Quando ele fala aqui, queridos, ó, precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Temos que pegar bem as oportunidades que o Senhor nos deu. Há momentos que nós vamos precisar trabalhar, mas há momentos que nós vamos precisar descansar. Quando ele fala, vamos trabalhar porque é dia, mas a noite está chegando. Ou seja, nós iremos precisar ter um momento para trabalhar, mas nós também precisamos ter um momento de descanso e um momento também para nós buscarmos ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Nós falamos muito sobre Marta e Maria esses dias. Falei para vocês que a gente joga muita pedra em Marta. Mas Marta não é esse monstro que nós pintamos, não. Mas hoje eu vou jogar um pouquinho de pedra nela. Eu falei para vocês não jogar pedra em Marta. E eu falei para vocês por quê. Jesus, ele fala com Marta assim, em Lucas 10:41. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Quando você aprende a remir o tempo, queridos, você aprende a dar prioridades. Quando você aprende a remir o tempo, você aprende a valorizar o que tem valor. Queridos, quantas pessoas estão no cemitério e elas projetaram amanhã, elas projetaram o ano que vem, elas projetaram em mudar de casa, projetaram em casar, projetaram fazer faculdade, tantas coisas, queridos. Mas não chegou. Muitas delas, queridos, não remiu o tempo. O que mais valorizo é o que mais vou investir tempo. O que tem a maior parte é o que tem a maior parte da minha atenção. Tudo que é importante para você, você vai investir tempo. Tudo que é importante para você, você vai dar atenção. A sua vida com Deus, ela é importante? Se ela for, você vai dar atenção. A sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, ela é importante? Então você vai investir tempo. Se você não investir tempo o suficiente, só mostra que não é tão importante. Se você deixa de estar aqui, queridos, em momentos que você pode estar em um dia de culto, para estar em qualquer outro lugar. Não estou dizendo, às vezes, uma questão de uma doença, alguma situação, você está de trabalho. Não estou falando disso não, queridos. Mas eu estou falando de você sacrificar o Senhor por coisas mínimas.
Você deixar de servir a Deus por desculpas que não servem como desculpas. Você deixa de estar no culto porque a sua unha está encravada. Você deixa de estar no culto porque você estava vindo de ônibus e o motorista fez uma manobra brusca e você ficou com raiva dele. Aí você não veio para o culto porque você estava com raiva do motorista. Você deixa de estar no culto porque você queria aquele perfume e estava na promoção, e aí você sabia que a fila estava muito grande. E se você chegasse depois, você poderia correr o risco de perder o perfume. O que você fez? Não vou para o culto não. Pastor, é porque estava na promoção. Pastor, é um perfume, cara, ele nunca entra na promoção. Ele entrou hoje na hora do culto. Se eu não fosse lá, eu não ia conseguir comprar, pastora. O que você ama é o que você dá atenção. O que é importante para você é o que você dá atenção. Se você tem dado mais atenção a outras coisas que não é o Senhor, com certeza o Senhor não é tão importante na sua vida ainda. Você precisa rever aonde você se encaixa. Onde você tem se encaixado dentro dessa palavra de Efésios? Entre o prudente ou o imprudente? Entre o sábio ou entre o tolo? Aonde você se encaixa, queridos? Porque essas coisas que eu citei para você, o tolo busca. Essas coisas que eu citei para você, o imprudente busca. O imprudente, ao invés de ele estar na igreja, ele está no salão de beleza. O imprudente, ao invés de estar na igreja, ele está lá fazendo a unha de gel. Não vou hoje não, vou fazer minha unha de gel. Já está no período da manutenção, já tem um mês que eu fiz minha unha de gel. O imprudente, em vez de ele estar na igreja, ele está lavando o carro. É imprudente. É o insensato. Ele não sabe remir o tempo, ele não sabe dar prioridades. Ele não ama a Deus a ponto de deixar todas as outras coisas para servir o Senhor. Porque o Senhor não é prioridade para ele. Então as outras coisas vai tomando o lugar do Senhor na vida dele. São pessoas que não conseguem remir o tempo. E eu falei para vocês tudo o que é remir o tempo. Se você não entendeu, queridos, você vai continuar perdendo tempo. Amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu gostaria de orar por você ainda. Aliás, antes eu vou pedir para você orar. Você vai fazer uma oração aí diante do Senhor e você vai pedir perdão para o Senhor mesmo, queridos. Se de repente você tem vivido mais como tolo, insensato, imprudente, peça perdão ao Senhor. Quantas vezes você deixou os seus compromissos de estar na casa de Deus por coisas que você sabia que não era tão necessário assim? Quantas vezes, queridos, você faltou culto? Com propostas assim que você sabe que se você chegasse diante de Deus, o Senhor não ia engolir. Quantas coisas, queridos, você já fez como um servo imprudente e insensato? Mesmo conhecendo a palavra, mesmo estando na casa de Deus, você continua com práticas de insensatez. Então fala com Deus aí. Fala com o Senhor: Senhor, me perdoe, meu Pai. Me ajuda a remir o tempo. Me ajuda, Senhor, a organizar o tempo de uma forma que eu tenha que fazer tudo que eu tenho que fazer secularmente, mas que eu tenha tempo também de servir ao Senhor com excelência. Como foi dito aqui em Eclesiastes, que eu sirva ao Senhor da melhor forma. Que eu faça isso, ó Pai, dando toda a minha força, dando todo o meu vigor. Que eu possa servir ao Senhor, Pai, da melhor forma possível. Então fala com Deus aí, queridos. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão pelas vezes que Ele ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto plano na sua vida. Peça perdão aí para o Senhor que quando você correu para Ele, só quando a coisa apertou mesmo. Só quando a situação fugiu do seu controle é que você se lembrou dEle. Peça perdão aí ao Senhor. Fala para Ele: Senhor, me perdoe por ser tão insensato, por ser tão insensata. Que saudade. Fala para Ele. Que saudade. Oh, meu Pai. De ouvir tua voz
ao entardecer. A oportunidade de buscar o Senhor é agora, queridos. Ah, que vontade. Paulo, ele fala que os dias são maus e ele falou naquela época. Imagine agora. De voltar ao jardim Os dias são maus. da inocência. Não se iluda. Se eu pudesse. E aí você pode dizer, ai, pastora, por isso que eu quero morrer logo, porque aí acaba com tudo. O quê? Não, 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 não. E não faria Dependendo da sua morte, queridos, novamente o que fiz. vai começar dias de lamento, de choro, de ranger de dentes, Pela escuridão de uma condenação da noite, eterna, de um fogo que não se em apaga. trevas tornei os meus dias. É melhor aprender a ser prudente. Ah, que saudade, É melhor aprender a ser sábio que saudade e organizar a sua vida de da forma que o ouvir Senhor quer, tua voz da forma que Ele tem para você. ao entardecer. Ah, que vontade, Vai falando com Deus que aí. vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria